No mundo do e-commerce, a coisa mais normal que se encontra são as empresas tomando decisões baseadas nos seus dados, os dados internos. Eu tenho o meu dado e é isso que me diz quais são os caminhos e as decisões que eu tenho que tomar, né? E eu tenho para mim que esse dado, até quanto mais dados um player tem, mais cego ele fica para os dados reais, tá? Léo, conta um pouquinho para a gente qual é o limite, né, desse dado proprietário? Quais são os erros que ele faz a gente cometer durante a operação? É muito importante ter esse domínio do seu próprio dado. Eu acho que esse muitas empresas hoje no Brasil, né, principalmente quando a gente olha o e-commerce, que é um segmento que primeiro teve um crescimento vertiginoso logo após a pandemia. Muitas empresas começaram ali, que é um movimento recente, 6 anos, né? Já faz 6 anos, mas ainda assim para uma estruturação de negócio, para uma empresa que é muito robusta, isso demora, né? E também tem a consequência de gerar muitos dados. O e-commerce, o ambiente digital, né, está cada vez mais gerando muitos dados e as empresas inicialmente não olharam para esse viés logo que criaram o e-commerce, né? Então já se torna um desafio para todo e-commerce hoje olhar os seus dados da melhor forma para tomar a decisão. A gente observa que muitas empresas não têm essa maturidade para saber o que está fazendo com o dado, né? Então, começa por aí. Acho que para entender mercado, começar a olhar o mercado, é importante dominar os seus dados e olhar para eles, tá? De forma assertiva. Mas é claro, como olhar eles, né? Como manter uma rotina saudável para não ser ser um banco de dados, não um bando de dados, né? Eu acho que é começar pelo simples, né? Você pode começar olhando para indicadores principais, indicadores macros, né, em termos de não só a receita, mas como é que está a sua conversão, o seu CAC, seu custo de aquisição de clientes, o seu investimento em mídia. E esses grandes números, criando uma rotina de forma até semanal, não precisa ser diária necessariamente, né? Você vai começar a ver a consequência das suas tomadas de decisão nessa impacto dos números, né? E então vai se tornando natural essa tomada de decisão, qual o caminho que você vai tomar. Além disso, eu acho que é importante pensar o quanto a própria IA hoje pode ajudar você a estruturar melhor essa utilização de dados, né? Hoje, né, tem muitas ferramentas que permitem você já fazer uma leitura dinâmica e ela mesma recomenda para você qual a melhor forma de ler esses dados. Então esse é um bom caminho também para começar a olhar além daquilo que você está acostumado a entender naqueles números, né? Lógico. E aí, falando aqui de ferramenta, de solução, conta pra gente aqui como é que a Neotrust muda toda essa conversa. O principal ponto, né, que a Neotrust ajuda não só a você até estruturar a parte do seu dado, né? Hoje a gente quando olha para um e-commerce, né, um grande marketplace, nem se fala, né, a quantidade de itens vendidos disponíveis, anúncios, né? Mas muitos e-commerces têm essa dificuldade até do seu catálogo de produtos, né? Como é que eu vou acompanhar demonstrar o produto da melhor forma para o cliente, mas tendo também uma coerência com aquilo que o mercado oferece, né? Então, a Neotrust, ela faz uma estruturação muito clara dos dados, né? Iniciando por aí, colocando tudo em pontos comparáveis, em categorias, né? em tipos de e-commerce comparáveis, e então começa a trazer essa visão geral do mercado, né? Olha, quanto foi o total do mercado, mas quanto foi uma categoria específica, quanto foi o faturamento de uma região específica. E começa a trazer essa visão consolidada e comparativa para o seu negócio. Esse é o principal ponto que a Neotrust pode ajudar, é você ter um referencial além do seu referencial próprio, que muitas vezes é o histórico só que você tem como comparação, né? Como eu fui no primeiro trimestre do ano passado comparado com esse, ou como eu fui no último trimestre do ano passado comparado com esse.
Mas e agora? O mercado, como ele está desempenhando, comparado também com o anterior? Será que estou melhor ou estou pior que esse mercado? Aí sim você vai conseguir direcionar melhor suas ações para onde o consumo está ocorrendo mesmo. Boa. Isso é o que a gente chama, né? Muita gente confunde com ter dados com inteligência, né? Então não adianta só ter os dados, se eu não tiver inteligência, não faz sentido, né? E é aí que eu acho que a Neotrust, ela completa aí o ciclo, né? Ela tem a inteligência que o e-commerce precisa, não é isso? Sim. Eu gosto muito da analogia da destilação de dados, né? de petróleo, na verdade, destilação do petróleo, né? Isso acho que mais de 20 anos já se falava, dados é o novo petróleo, né? Mas justamente o petróleo é uma commodity, né? Você só extraiu ele da terra, ou seja, analogia de juntar dados, estou coletando dados. Você precisa passar por uma primeira etapa, que é tornar isso como uma informação, né? Você estruturar esse dado. Justamente como eu comentei que a Neotrust faz, né? Sim. A partir dessa estruturação, você vai começar a olhar para ele, ter um analytics, né? E fazer a sua análise, né? Justamente, e que vem depois para a tomada de decisão, né? Uma ação, né? O dado ele precisa se tornar uma ação, mas para se tornar uma ação, ele precisa passar pela estruturação, pela visão analítica, para então você chegar na ação. Muito bom. E, Léo, comentando aqui, né, a gente está explicando o que a Neotrust faz e às vezes um player pode falar, mas isso, a plataforma ou a consultoria que eu assino também me entrega. Eu tenho para mim de que existem empresas muito competentes no mercado que estão entregando os dados, mas de fato com essa agilidade ou pontualidade que a gente entrega, somado à inteligência, não tem no mercado, né? Claro, existem players de inteligência, né, que trazem algumas informações, mas o grande diferencial da Neotrust é não só olhar de forma mais estruturada até o seu próprio dado, mas consolidar ele com mais de 7 mil e-commerce. Né? E de forma diária, né? Diarizado, até mesmo hora a hora, né? Em momentos como a Black Friday, a gente faz essa atualização do mercado de hora em hora. Então, acho que o grande diferencial é uma capacidade de absorver dados de mais de 7 mil e-commerce de forma neutra, né? E de forma uniformizada, todos sobre a mesma ótica, sobre a mesma perspectiva, para trazer realmente o melhor senso, a melhor direção sobre onde o e-commerce está. Muito bem. Então, ó, mais de 7 mil e-commerces, mais de 80 milhões de consumidores e dados transacionais, tá? De hora em hora. Tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais de Neotrust, fala aqui com o meu amigo Léo, que ele sabe tudo. Valeu!